Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender um pouco como expandir aquele modelo básico de crescimento exponencial. A gente vai lembrar, né, que um dos pressupostos do modelo de crescimento exponencial é que ele é independente, tá, da densidade populacional, ou seja, ele cresce indefinidamente. Tá? Quando na realidade, em geral, as populações são limitadas por recursos e esse crescimento tende a decair à medida que o recurso vai decaindo, ou seja, que a população vai aumentando. Então, o próprio crescimento populacional de uma determinada população, ela declina com o tempo. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Para começar, então, nossa aula prática, eu quero que vocês abram o RStudio. A gente vai vir aqui em Arquivos, Novo Projeto, tá? New Project. Vocês podem criar um novo diretório. Clica aqui em Novo Projeto. O nome do diretório vai ser Semana 2. Tá? O meu já está aqui em Aulas Práticas, ó, na parte que eu quero, mas você pode escolher aqui o seu diretório, é só clicar aqui em Browse. Então eu vou colocar aqui Semana 2. Create Project. Então, a gente cria o projeto. Bem, quando a gente criou o projeto aqui na nossa pasta, tá, a gente vai vir aqui em Arquivo, Novo Scriptdr. Tá? Primeira coisa então que vocês vão fazer, a gente vai usar um conjunto de dados de exemplo, tá, do livro A Primer of Ecology, e ele vai vir num pacote chamado Primer. Então você pode escrever para instalar esse pacote, install.packages, abre e fecha parênteses, escreve Primer. Tá, para vocês darem uma olhada aqui. Dá um zoom. Aperta Ctrl Enter. Tá? Ele vai sair aqui para a gente. Uma vez o pacote instalado, né, a gente pode usar Library Primer. Dá Ctrl Enter e ele vai carregar o pacote aqui para a gente. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom agora. E aí a gente vai escrever aqui embaixo, ó. Posso até ir comentando, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, aula, crescimento exponencial. Deixa eu tirar aqui. E eu posso colocar aqui, ó, instalar pacotes. Tá? Isso tudo você pode ir comentando para não ir perdendo o que tá fazendo no seu código, certo? Carregar pacote. E o próximo passo que a gente tem que fazer então é dar uma olhada nesses dados. Dados. E aí o nome do pacote de dados se chama Sparrow. Então você vai ver, se você usar o data aqui, ele vai chamar esse conjunto de dados Sparrows para o nosso ambiente, tá? Então é um dado aqui de acompanhamento de pardais, né? Através da observação do som deles. E eles contam os indivíduos, né, de pardais ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada nesses dados, a gente pode usar aqui o View Sparrows. Antes disso, só corrigindo aqui, não é a aula de crescimento exponencial, é a aula de crescimento logístico. Salva aqui teu script, né? Para não perder isso aqui, caso o seu computador descarregue, etc. Então vou botar aqui, script 01. Salvei. Tá, então clica aqui no View Sparrows, Ctrl Enter. Então vocês vão ver que aqui tem uma coluna do ano, de abundância e de número de observadores. Então, a nossa contagem de indivíduos vai até 2003. Tá? Vamos dar uma olhada então nesses dados ao longo do tempo. Então eu posso vir aqui, plot, como a gente já viu nos vídeos passados, né? Vamos colocar aqui o X, vai ser o Sparrows. Sparrows, o ano, tá? E o Y aqui vai ser Sparrows. Aí você bota aqui o cifrão, ó, ele já aparece as opções. Esse é Sparrows Count.
Lembrando que isso aqui só vai funcionar para um data frame, tá? Se você quiser saber se isso aqui é um data frame, é só escrever class sparrows. Ele vai dizer aqui que é um data frame. Quando for uma matriz, não dá para fazer ou escolher a coluna dessa maneira. Certo. A gente vem aqui, plota isso. Posso dar um zoom. A gente vai ver aqui uma variação bem longa, né? Vamos botar aqui em forma de linha. Vamos voltar aqui, ó. Então vocês vão ver que tem uma fase inicial de crescimento maior, tá? Depois isso aqui declina, etc. Depois ele cresce, depois ele baixa. Uma coisa que é interessante a gente observar é o que acontece de um ano para o outro em termos de crescimento, né? A gente já viu como fazer isso. Eu posso simplesmente pegar o Sparrow Count, colocar de 2 até o tamanho, né, o length disso aqui, e dividir ele. A gente pode até colocar aqui, ó, o N é o número de anos, né? Vou chamar aqui de N years, para facilitar aqui o nosso código. Posso botar aqui N years, aqui também como eu estou repetindo, N years. Aqui, menos 1, né? E que 1. Lembra, isso aqui é o cálculo do lambda, tá? Então posso botar aqui até lambda. Opa, ficou uma divisão a mais. Se isso acontecer, ó, vê aqui que o maisinho está aqui, eu aperto o ESC, volto. Vai dizer que N years não foi encontrado, agora ele foi criado. Pronto. Então eu tenho um lambda ao longo do tempo. Tá? Uma outra coisa que eu posso correlacionar então o lambda é qual é o valor do lambda com o tamanho da população no ano anterior. E eu já vou mostrar por que isso é importante para vocês. Então, olha, posso botar aqui um plot, onde o eixo X vai ser a contagem, né, do ano anterior, exatamente o que a gente tem aqui, ó. E o eixo Y vai ser igual ao lambda. O que vocês vão ver aqui, ó, é que existe uma tendência ao lambda cair, ou seja, a taxa de crescimento cair à medida que a população do ano anterior foi muito alta. Tá? O que é que isso aqui está indicando para a gente? Isso aqui está indicando, né, que toda vez que você tem uma alta densidade de pardais, tá, num ano, o outro ano a taxa de crescimento ela vai ser bem menor. Deu para entender isso aqui? Às vezes até, né, negativo. Quando a gente tem um determinado tamanho, né, da população, ele tende a ser negativo com mais frequência, tá? Porque o lambda é menor que 1, ou seja, você decai a população. O que isso está indicando é que é o seguinte: quando a gente tem uma população maior, na verdade os recursos estão sendo mais utilizados e aquela população está decaindo. Então, pessoal, na prática, né, quando a gente vai ver dados reais, esses são dados reais, né, de uma população de pardal ao longo dos anos, a gente vai ver que a população, a taxa de crescimento de uma população ela é muito dependente da sua própria densidade, certo? Então a gente precisa expandir aquele nosso modelo. Então vamos voltar lá para ele, aquele nosso modelo de crescimento geométrico, lá com o lambda, né? Voltar aqui para a fórmula dele. Então lembra que se a gente quiser prever uma população daqui a um tempo mais 1, né, no t mais 1, basta a gente multiplicar o lambda por nt. Né? A gente já viu isso na aula passada. Tá? Agora, se a gente quiser expandir esse modelo, para a gente incluir, então, algum parâmetro que diminua a nossa taxa de crescimento à medida que a população for crescendo. Tá? Então, vamos pensar primeiro como é que a gente pode expandir essa fórmula. Então, a primeira parte aqui, vamos ver aqui embaixo como a gente expande. Então, se nt mais 1 é igual, pode ser escrito também, né, como lambda multiplicado por nt, né, a gente pode lembrar que o lambda, né, na verdade, ele é 1 mais a
taxa de crescimento daquela população, né? Por exemplo, se o lambda é 1,5, significa que a população cresceu 50%. Se o lambda é 1,2, significa que a população cresceu 20%. Se o lambda é 2, significa que a população cresceu 100%. Então, uma outra maneira de escrever isso é separando, né, o 1 mais aquela taxa. Se é 1,2, então fica 1 mais 0,2. 1 mais 0,5. Então, o lambda agora a gente pode quebrar ele entre esse R, né, e o nosso 1. Isso aqui, né, matematicamente, também pode ser escrito como está aqui na direita. NT mais RDNT. Tá? E aí que a gente pode expandir o nosso modelo para pensar que a nossa taxa, o nosso incremento per capita, né, da população, ele pode ser influenciado tanto pelo RD, mas a gente pode aumentar ele, melhorar ele, né, para incluir um parâmetro em que a gente controle a população, ou seja, vai ser o RD menos, né, o RD multiplicado por alfa NT. O que é esse alfa aqui? Seria uma taxa, né, que a gente vai cobrar da densidade populacional, ou seja, a gente vai subtrair do crescimento total um valor que ele é dependente, né, dessa taxa a gente pode chamar de competição intraespecífica, né, multiplicado pela população no tempo t. Tá? Se a gente faz um rearranjo disso aí e a gente pensa quando é que a taxa de incremento vai ser zero, ou seja, quando aquela população vai deixar de crescer, né? Então a gente coloca o zero aqui do outro lado e a gente vai fazendo esses rearranjos matemáticos, né? A gente só precisa multiplicar RD por 1, RD por isso aqui, e a gente vai dizer que, olha, toda vez que a minha população for igual a 1 sobre alfa, eu vou ter crescimento zero. Ou seja, se eu disser, por exemplo, que o alfa é 0,5, né, ou seja, que cada indivíduo acrescentado na minha população, ele chega ali a obter praticamente 50% dos recursos que estão no ambiente, né, o que essa operação vai me dar é um valor de 2, ou seja, toda vez que a minha população for igual a 2, eu paro de crescer. Tá? Então, olha, o alfa aqui, vamos voltar para cá. Se eu tiver um alfa que é igual a 2, né? Se eu tenho 1 sobre alfa, se eu tiver um alfa que é 0,5, a taxa dele, se eu tenho aqui 1 sobre alfa, a minha população, toda vez que ela é igual a 2, ela não vai mais crescer. E assim por diante. Se cada indivíduo daquela população estiver tomando ali 10% dos recursos totais, né, quando chegar a 10, a minha população não vai mais crescer. Então, esse seria mais ou menos o significado biológico do alfa. Tá? Então, como é que a gente consegue expandir nossa fórmula total de crescimento agora para incluir esse parâmetro, o tal do alfa? Isso pode ser feito, né, simplesmente substituindo aquilo que a gente já viu ali atrás, né, o RD multiplicado por 1 menos alfa NT, né, no lugar do RD que estava aqui antes. Tá? Então, o que a gente vai ter? Olha, no tempo 1, T mais 1 vai ser igual a população no tempo anterior, mais a taxa de crescimento, né, que isso aqui, né, per capita, multiplicado pela população. Então, a taxa de crescimento per capita, de incremento per capita, a gente vai multiplicar pela população, a gente vai ter a soma, né, de indivíduos, o número de indivíduos que vai ser acrescentado ou diminuído, né, caso isso aqui seja negativo no final das contas, da população no tempo anterior. Comumente, né, as pessoas também transferem o alfa, esse 1 sobre alfa, como a capacidade de suporte, escrevem ele como K. O K seria, intercaladamente, né, o número de indivíduos que cabe numa determinada região. Esse número de indivíduos ele vai determinar quando aquela população atingir esse número de indivíduos, o crescimento dela vai ser zero. Então a gente aqui teria essa formulazinha. Tá? Então você pode parar, tentar entender um pouquinho melhor essa fórmula. Se a gente volta lá para o RStudio,
você vai ver então que quando eu faço 1 sobre o alfa aqui, voltando, lembrando, ele vai dar o 10. Esse 10 aqui seria a capacidade de suporte. Esse 2 aqui que a gente calculou seria a capacidade de suporte do local. Então, se cada indivíduo ele toma 10%, né, dos recursos de um local, só cabem 10 indivíduos ali. Tá? Essa é a nossa capacidade de suporte. Bem simples, tá? Pensando só numa espécie. Então, pessoal, se a gente quiser modelar, né, aquela fórmula aqui no R, vou colocar aqui embaixo, a gente pode simplesmente copiar já o código que está lá no capítulo 3 do livro A Primer of Ecology with R, tá? Eu já fiz isso aqui, tá? Eu colei aqui num script à parte. Ele basicamente vai ter essa formulação, mas parece complicado, mas é só o que está lá escrito, né, na nossa formulazinha. Tá? Quem quiser e tiver mais experiência no R, pode tentar fazer isso por si só. Se não, é só copiar a fórmula que está lá no livro. Aqui, ó, como eu fiz. A gente copia, cola ele aqui. Dá um Ctrl Enter aqui, ó, na primeira linha até o final. Ele carrega essa função para a gente. E a gente pode usar a função deLogistic. Tá? O que eu vou ter que dizer na minha função deLogistic? O parâmetro alfa. Então a gente pode usar 0.01. Aquele RD, né, o nosso incremento da população. Então ele está dizendo que ele vai dobrar cada rodada, né, 100% de aumento. A nossa população inicial, 0,2, n0 igual a 2. E depois ele vai perguntar qual é o tempo. Então o tempo vamos dar 15 aqui como na opção default, né, na opção padrão que ele coloca para a função. A gente pode colocar isso aqui como NT. Eu rodo. Vou ter aqui meus valores de população ao longo do tempo. Então vamos plotar isso. Tá? No meu eixo X, então eu vou ter o tempo, que é de 0 até 15, né, que eu estabeleci aqui 15. E o meu Y, que vai ser NT. O que a gente vai ver aqui é que a nossa população ela foi incrementando rapidamente. E se a gente parar aqui para olhar só essa primeira parte aqui, ó, a população ela cresce muito parecida com um crescimento exponencial. Só que com uma única diferença: à medida, né, que a gente vai se aproximando da capacidade de suporte, a velocidade de crescimento vai diminuindo até que ela chega a 0. Tá? Eu posso até colocar aqui uma linha usando a função abline, onde a gente tem ali 1 sobre alfa, 1.01, na nossa capacidade de suporte. Ou seja, em 100. Né? Então, quando ele chega a 100, ele zera o nosso crescimento populacional. Então, isso aqui é um crescimento logístico. Vou colocar aqui mais uma vez o código, tá? Para que se você quiser pausar o vídeo e copiar nessa fórmula, se você não tiver acesso ao livro, tá aqui. Esses aqui são os valores default, você não precisa colocar esses valores, né? Só precisa colocar aqui alfa, etc. Só se você quiser acompanhar exatamente o que está no livro. Tá, então pausa o vídeo, copia esse código aí no seu, se você não tiver acesso ao livro. Então a gente pode explorar uma outra coisa interessante desse modelo aqui, que é o seguinte: a gente já viu que se a gente alterar o alfa, a gente vai diminuir a capacidade de suporte daquela população e necessariamente a taxa então de crescimento vai zerar, né, quando atingir a capacidade de suporte. O que acontece então se eu aumentar a minha taxa, né, de crescimento? Então vou lá, aumentei aqui o meu RD. Por enquanto tudo bem, normal. Rapidamente então eu agora passo a chegar à minha capacidade de suporte mais rápido do que antes. Se eu aumento agora para 1.6, vamos ver o que acontece. Você vê agora uma coisa aqui que acontece, que é o seguinte: desse ponto para cá, ele passa da capacidade de suporte e depois ele decai até atingir a estabilidade. Tá? Então ele faz uma variação, uma pequena variação em torno da capacidade de suporte até chegar lá. Tá? Vamos lá, e se eu aumentar ainda um pouquinho mais? Vou botar aqui como 2.4.
que vai acontecer com a nossa taxa? Você vai ver que agora tem uma flutuação muito grande. Deixa eu botar isso aqui como forma de linha. E vamos alterar isso aqui para uma linha tracejada, tá? Então a gente vai ter aqui a população em linha e aqui a capacidade de suporte como uma linha tracejada. Você vai ver então que começa a ter uma dinâmica de equilíbrio dessa população em torno da capacidade de suporte, que é um equilíbrio, né, que não é exatamente uma estabilidade, mas ele vai estar sempre flutuando ao redor dessas taxas. Biologicamente, o que está acontecendo aqui? Você tem uma taxa de crescimento que é muito alta, né, de um tempo 1 para o tempo 2, do tempo 0 para o tempo 1, né, a diferença de 1 ano, a taxa de incremento, né, é de 240%. Ou seja, a população cresce bastante nesse período, certo? E ela cresce normalmente acima da capacidade de suporte. Então imagina aqui, por exemplo, você tem uma população de herbívoro que come toda a grama de um ano para o outro, tá? Eles reproduzem bastante. Quando esses filhotes, né, vão consumir o que está lá, eles não têm, né, recurso suficiente. No outro ano essa população cai. Nessa que essa população cai, o recurso volta a aumentar, a população cresce novamente acima da capacidade de suporte e assim eles criam essa dinâmica. Então, o que é sentido o que uma geração faz, quem vai sentir é a próxima geração e ele acaba criando essa dinâmica aqui quando você tem taxas de crescimento muito altas, tá? Então é isso, pessoal. Vocês podem explorar um pouco melhor, né, esse modelo, variando aqui os parâmetros, etc., para pensar um pouco mais sobre essa dinâmica de crescimento e a capacidade de suporte.